ter esperança em meio ao luto? Como ter esperança quando nós perdemos aqueles a quem amamos tanto? Hoje eu quero falar com você, cujo coração está enlutado e em sofrimento por causa da perda de alguém. Recentemente, alguns meses atrás, eu trouxe aqui a mensagem que eu deixei no velório do meu avô quando ele partiu. Foi um momento de luto. Um ano e pouco depois, recentemente, há quase 4 meses, minha avó também acabou partindo. E eu tive a oportunidade de levar uma mensagem, também com o coração em luto, em sofrimento. Mas encontrei nas Escrituras o consolo, a paz e a fortaleza que eu precisava para passar por esse momento. Fui fortemente consolado por Cristo, pela sua palavra e pela força do Espírito Santo que habita em mim. E sabe, dentre tantas as memórias que minha avó me deixou, eu guardo a lembrança das vezes que estava em sua casa e acordava de madrugada, às vezes para ir ao banheiro ou beber uma água, e passava próximo ao seu quarto e ouvia sua voz. Era a minha avó orando. Muito bem. Eu não sei se ir aos lugares ou aonde a minha avó morava será a mesma coisa, mas estou certo de que Deus nos ajuda a ressignificar algumas coisas em nossa vida ao longo da jornada. O que eu mais sei ao longo desses quase 4 meses que ela se foi é que eu perdi a mulher que se levantava todas as madrugadas para orar por mim. Mas ao mesmo tempo, estou certo e tenho desfrutado disso, pois sei que Deus não nos abandona. Ele não nos abandonou, não me abandonou e continuará presente em nossas vidas e nos sustentando até o fim. Das lembranças que tenho, pouco antes de sua partida, 2 dias antes dela ser encaminhada para o hospital, pouco antes de ser internada, eu fiz uma seguinte pergunta para ela. Ela estava em seu quarto, deitada, fragilizada, e eu fiz a seguinte pergunta. Falei, vó, se eu pudesse escrever um versículo na lápide do seu túmulo, qual texto você gostaria que eu escrevesse? Ela parou, pensou, refletiu e logo em seguida me disse as palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este texto ele nos traz verdades maravilhosas a respeito da segurança daqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira verdade é que o Senhor nos chamou para sermos dele, sermos seu filho e fazermos parte de seu povo. A segunda verdade é que os que são chamados por Deus, consequentemente, creram na mensagem de Jesus e desfrutam da salvação por meio da obra de Cristo na cruz. Terceira verdade é que em Cristo temos a garantia e a segurança da salvação.
Ele não nos permite que nos percamos. Nós somos sustentados por Ele até o fim. E por último, os que creram na mensagem de Jesus estão seguros da vida eterna e serão ressuscitados no último dia. É interessante pensar como é a segurança e a paz que o Senhor dá para o verdadeiro cristão na salvação em Cristo, e mesmo consciente de que os seus dias aqui na terra está chegando ao fim. Já no hospital, consciente de que talvez minha avó não sairia daquele lugar, eu pude fazer 3 perguntas para ela, repetindo aquilo que fiz com o meu avô. Quero destacar que este foi a última conversa que eu tive com ela. Eu tive a oportunidade de dialogar com minha avó. E a pergunta que eu fiz foi: vó, quem é Jesus para você? A resposta foi: Ele é o meu Salvador, meu Senhor, Rei dos Reis. Depois eu perguntei: vó, o que Jesus fez por você? A resposta dela foi: Ele morreu na cruz por mim, para me salvar e dar a vida eterna. Depois perguntei a ela o seguinte: vó, se o Senhor te chamar hoje, você está em paz com Deus? Você está pronta? A resposta dela foi: estou em paz, não tenho nada a fazer, estou pronta para ir. Na ocasião da perda do meu avô, e você pode procurar a mensagem aqui no canal, pois eu a disponibilizei, eu pude mencionar a respeito do silêncio da morte e a pude ver de forma real naquela experiência. O que é a separação do homem com Deus, da história com a eternidade? E neste momento, com a minha avó, mas neste caso não sozinho, com meu avô estive sozinho com ele, com a minha avó estive acompanhado por alguns familiares, este silêncio bateu a porta novamente. Aquele silêncio ensurdecedor da morte. E tenho compreendido que é por isso que a morte para muitos é assustadora, pois ela revela nossa pequenez, finitude, limitação e como nós temos, ou melhor, como nós não temos poder sobre a vida e também do tamanho da nossa separação de Deus. É importante dizer que a morte possui as suas raízes no pecado e no rompimento da relação do homem com Deus. Para quem não crê na mensagem de Jesus, imagino que isso deve ser assustador, mas para o cristão é diferente. A minha avó esperava e ansiava pelo céu. Era convicta que lá encontraria o seu descanso. Ela desfrutava da segurança da salvação e em paz foi ao encontro de Jesus. Sabe, é maravilhoso poder pensar nisso, porque Deus não nos deixa sozinhos diante da morte, exibindo o nosso histórico de vida e torcendo para que isso seja suficiente. Em vez disso, por causa do seu maravilhoso amor e da sua graça, Ele nos deu o seu Filho, que em nosso lugar derrotou a morte, que nos perdoa e nos cobre com o seu amor. Isso mesmo, para que Jesus nos salvasse, Ele se tornou o pioneiro de nossa salvação por meio do sofrimento e da morte.
próprio Jesus derrotou a morte, assumindo o nosso lugar. Portanto, enfrentamos a morte em Cristo e com o histórico perfeito dele. E à medida que nós compreendemos esta verdade, cremos nela e a aceitamos, somos libertos do poder da morte. Por isso, a única coisa agora que ela pode fazer é nos tornar mais felizes e amados do que nunca. A minha avó, eu tenho a convicção e a plena certeza de que ela está nos braços do Pai, contemplando a sua beleza e majestade, num lugar onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais perturbações. E, portanto, se Jesus morreu por você e ressuscitou para ser o seu vivo Salvador, assim como ele foi para ela, o que a morte então pode lhe fazer? O crente em Cristo sempre vence a morte, quer faleça, quer não. Um grande pastor já falecido, certa vez disse o seguinte: é na morte que Deus diz: se eu não sou sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois sou a única coisa que não lhe pode ser tirada. Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu o jamais abandonarei. Sabe, a nossa esperança futura é fortalecida na proporção em que não apenas conhecemos intelectualmente o amor de Deus, mas em que Ele é derramado em nosso coração, é experimentado por meio da presença do Espírito Santo. Romanos 8, 37 a 39 diz que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As experiências desta vida têm me ensinado que tudo nesta vida será tirado e tomado de nós, exceto uma única coisa: o amor de Deus, que pode nos acompanhar na morte, nos fazer atravessá-la e nos levar para os braços dele. Essa é a única coisa impossível de se perder. Sem o amor de Deus para nos acolher, sempre nos sentiremos radicalmente inseguros. E assim devemos nos sentir. A minha avó, ela foi segura para os braços do Pai, convicta da sua salvação. E o maior desafio depois de perder alguém tão amado é perceber que o amor, a alegria e a graça que agora nos parece ter sumido ainda estão disponíveis diretamente da fonte original, o Senhor Jesus. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa paz, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guiará aqui enquanto o Senhor também não nos chamar. É Ele, quando assim lhe aprouver,
nos levará para a sua presença eternamente. A dona Neiva, a minha avó, completou sua carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Deixou um legado imensurável. Nos ensinou todos os dias a caminhar com Cristo e a descansar nele. Em muitos momentos, ela foi usada pelo Senhor, nos oferecendo seu colo para nos consolar. Quantas vezes eu cheguei na sua casa quebrado, com o coração partido, arrebentado, e ela colocou as suas mãos em mim, me deu colo, orou comigo, enxugou as minhas lágrimas e trouxe uma palavra do alto, vinda do Senhor Jesus. Este colo, este abraço, esta mão que me abençoou tantas vezes, se foi. A mulher que acordava de madrugada para orar por mim não está mais aqui. Há quase 4 meses, o meu coração ele foi, de certa forma, rasgado novamente pelo luto. Mas também foi profundamente consolado pelo Senhor. Meu coração esteve triste e quando passo pelo luto, fica triste. Mas ao mesmo tempo, alegre na presença do Senhor, cheio de gratidão a Deus, pois sei que ela está no melhor lugar em que poderia estar, no lugar onde sempre desejou estar, onde muitas vezes conversamos sobre este lugar e ela falava do seu anseio em estar na gloriosa presença de Jesus eternamente. Aqui, agora, neste momento, o livro que conta a história da minha avó, da Dona Neiva, nesta vida, ele é um livro fechado. Já está escrito, se encerrou. Mas ao mesmo tempo, na madrugada de 7 de julho de 2024, o Senhor colocou um ponto final e fechou o livro da Dona Neiva e a chamou por seu nome, que está escrito desde antes da fundação do mundo no livro da vida. Por isso eu gostaria de terminar dizendo: se você não tem essa esperança, se a sua vida não está firmada em Cristo, eu não sei ao certo o que você faz ou fará na presença da morte. Mas sei o que você pode fazer. Ainda hoje. Não perca tempo. Você pode fazer 2 coisas. Você pode deixar envenenar a sua alma e causar desespero, ou você pode acrescentar doses inesgotáveis de esperança à sua tristeza e se encharcar pelo consolo, pela graça, pela paz e pela alegria que está em Cristo Jesus. É assim, desta maneira, que Deus tem me fortalecido em momentos de dor e de luto. Foi assim na perda de um avô. Tem sido assim na perda da avó, daquela que se levantava de madrugada para orar por mim. Mas o meu coração se enche de alegria, paz e consolo do Espírito Santo, pois ela está na presença de Jesus. E um dia nos encontraremos novamente. E antes de terminar,
eu quero destacar o poder do legado que a minha avó deixou. Ela me deixou muitas Bíblias que ela fez questão de deixar para mim como herança. Uma delas foi essa daqui. Uma Bíblia da sua mãe, Dona Odila, mãe da Dona Neiva. E ao abrir esta Bíblia, na primeira página está escrito assim: Cristo morreu, e isso pertence à história. Cristo morreu por mim, isso é salvação. O evangelho que chegou a Dona Odila, minha bisavó, passou pela minha avó, pelo meu avô, chegou aos meus pais e me alcançou também. Essa é a Bíblia da minha bisavó, cheia de anotações. Minha avó também tinha a mesma prática. Essa é uma de suas Bíblias, das tantas que ela me deixou. E ela também costumava fazer grandes anotações. Mas essa eu abri aqui e na primeira página ela escreveu: verdadeiro Deus da criação, do Calvário e do Pentecostes. Isso é o que minha avó cria. Isso é legado passado de geração em geração. Uma Bíblia da minha avó e da minha bisavó. Não tive o privilégio de conhecer minha bisavó, mas sei que sou fruto de muitas das suas orações. Tive o privilégio de aprender a andar com Cristo com a minha avó e meu avô. Sei que sou fruto de muitas de suas orações. Apesar de não poder mais desfrutar da presença dela aqui, um dia nos reencontraremos na eternidade. Mas as palavras que ela deixou e os ensinamentos que elas deixaram ainda ecoam no meu coração e sei que ecoam no coração de toda a família. Como encontrar esperança em meio ao luto? Afadigue-se em ler as Escrituras. Entre na presença do Senhor. Deixe-se ser confortado e cheio do Espírito Santo. Você vai ver que a caminhada vai continuar, porque é o Senhor que nos sustenta. E quando nós olharmos para trás, quando a saudade bater, você será capaz de encher-se de gratidão, porque o Senhor fez a sua obra na vida daqueles que partiram e estão com Ele, mas continua fazendo a sua obra em nossas vidas. Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.